E as próprias pessoas que sofrem com ansiedade dão a pista pra gente sobre o que incomoda e o que você deve evitar no trato com elas. Que essa é uma dificuldade das pessoas, de quem convive com quem tem crise de ansiedade. Então a primeira coisa que você jamais deve falar para aquela pessoa é: fica calmo. Então, se alguém está passando por uma crise de ansiedade, não adianta ficar pedindo para que a pessoa se acalme, porque assim, se fosse racional, ela não estava dentro de uma crise de ansiedade. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é ajudar de forma prática. Oferece sua ajuda de forma prática. Orienta a pessoa a meditar, a controlar a respiração, a procurar acompanhamento, seja o que for, de uma forma prática, né? E você pode também utilizar o truque que eu vou te ensinar hoje, que pode ajudar a reverter esse quadro em 3 minutos. Outra coisa que você não deve fazer jamais, em tempo algum, é se comparar. Falar: eu também estou ansioso, eu também sou ansioso. Esse momento não é seu. Primeira coisa, é dele. E tem uma diferença entre aquela ansiedade que é comum, que você fica diante de alguns fatos, e a grande parte dos transtornos de ansiedade que a maioria da população tem. Então, quando você fala que você tem a mesma coisa que a outra pessoa, sem saber o que ela está passando, você está, de uma certa forma, banalizando o problema dela. E isso é uma falta de respeito com ela. Então, alguém que convive com gente que tem transtorno de ansiedade precisa acolher e respeitar aquilo que aquela pessoa está vivendo, porque não é uma situação simples. Você não está respeitando aquela pessoa naquela dor, né? Eu estou vendo que está difícil, você pode falar, no que eu posso te ajudar? É uma outra pegada. Outra coisa que você não pode falar jamais é tipo assim: vai passar, liga não, isso é bobagem, vai passar. A gente sabe que tudo passa, mas isso não, você não pode falar isso para ela. Isso é bobagem, vai passar. Com esse tipo de comentário você está reduzindo o que a outra pessoa sente, e você nem sabe o que ela está passando. Então a melhor coisa aqui é incentivar a pessoa, demonstrando que você compreende que isso é um distúrbio real, que o desconforto é real, mas que ele pode ser vencido. Há pouco tempo eu ouvi de uma paciente minha um comentário do tipo: você já teve pior. Faça-me o favor de não me dar uma gafe dessa de falar com uma pessoa com crise de ansiedade que ela já teve pior, né? Pelo amor de Deus. É igual quando criança se machuca e fala: não é nada. Né? Claro que é. O segredo aqui é acolher o que a pessoa está sentindo, sem ficar alimentando o clima, mas com amorosidade e respeito. Outra coisa que você não deve fazer jamais, em tempo algum, é falar: você consegue, vai lá, enfrenta esse medo. Imagina. Você imagina que incentivar é uma forma de ajudar, e é verdade, mas nem sempre uma colocação positiva numa hora-chave pode ser bem-vinda. Você precisa ter muito bom senso ali. Imagina você tá lá, a pessoa no auge de uma crise de ansiedade, beirando uma crise de pânico, né, porque não consegue realizar uma tarefa, tipo entrar num avião, entrar num elevador, que pode ser tarefas muito simples para muitas pessoas. Você vai ficar, né, listando frases encorajadoras: vamos, você consegue, vamos lá. Pelo amor de Deus, mostra compreensão, demonstra que você está ali para ajudar quando ela estiver preparada, demonstra compaixão, porque aquilo que é muito simples para você pode ser uma barreira gigantesca para quem está experimentando uma crise de ansiedade ou uma crise de pânico. Então, compreenda que é diferente o que está se passando e não é lógico, não é uma argumentação racional que vai ajudar. Outra coisa que você não deve fazer nunca, jamais, em tempo algum, é tipo: você está muito tenso, toma um negocinho aí para relaxar. Esse é o perigo mortal, porque lidar com transtorno de ansiedade pode ser muito, muito, muito mais complicado do que isso. Então, e as pessoas que estão com esse problema precisam de ajuda médica muitas vezes, às vezes até medicação. Existem sim várias terapias alternativas que podem apoiar nos processos, claro que sim, mas o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outro tipo de droga vai gerar consequências graves no futuro e piora do quadro de ansiedade seguramente. Então, aqui é ao contrário. Né? Vale a pena que você incentive a pessoa a passar longe, né, de qualquer desses anestésicos, e a sua função enquanto ajudante é velar para que ela passe bem longe disso. Mais uma coisa que você não deve fazer é dizer assim: você está ansioso, foi alguma coisa que eu fiz? Aceita que você não tem o controle sobre o que a outra pessoa sente, né? E quando você vê alguém sofrer, é tentador você surgir, se colocar ali questionamentos sobre o que você poderia ter feito para evitar essa situação. Mas esses pensamentos só vão trazer frustrações para os dois lados. E depois tem uma outra coisa: você não é o centro do universo, né? Não é tudo que se passa no mundo tem a ver com você. Então cai na real também. Outro erro terrível é falar assim: esquece que passa. Pensa nisso não, boba.
Quanto mais você se esforça para não pensar em alguma coisa, o que acontece? Mais aquele pensamento vai dominar sua mente. É aquilo no que você resiste, persiste. É exatamente assim que a ansiedade funciona. Então, você pedir para algum ansioso pensar em outra coisa, não vai funcionar. Porque é dessa forma que a ansiedade vai tomar conta completamente dela. Porque nos quadros de ansiedade é bem importante você adotar práticas que tenham como objetivo treinar a sua mente para que você possa exercer algum controle sobre ela. Mas não é falando, para de pensar nisso que vai funcionar. E aqui eu estou falando propriamente de meditação, de reprogramação mental, de todas as formas que você pode se munir para ter controle. E isso é algo que se constrói com muita diligência. É olhando para o que realmente incomoda, com método, com tecnologia emocional. É isso que faz o resultado. E isso é exatamente o contrário do esquecimento. Outra frase a evitar a qualquer preço é dizer para a pessoa: nada de ruim vai te acontecer. Pensa que a pessoa com ansiedade, ela cria os piores cenários na cabeça dela. As coisas mais assustadoras e pessimistas estão passando ali. E quando você fala uma frase disso, você faz com que o que está dentro da cabeça dela cresça. Porque a sua intenção é mostrar que as coisas vão dar certo. Mas o problema é que essa ação pode gerar um efeito ao contrário, trazendo mais ansiedade e tensão para a situação, porque ela não consegue enxergar isso que você está falando. Então ela se tensiona ainda mais. Aí o melhor que você tem que fazer é mostrar para essa pessoa que mesmo que algo ruim aconteça, ela vai conseguir superar qualquer obstáculo. Você precisa empoderar essa pessoa e não criar um mundo de fantasia onde nada de ruim acontece. É muito diferente uma coisa da outra. Então, para ajudar alguém que está num momento de transtorno de ansiedade de uma forma eficaz, é importante que você saiba que isso é uma tarefa que exige muito tato, empatia, inteligência e paciência. Não serve de nada, vai, se acalma, isso vai passar, não é nada, você tem que lidar com as coisas de outra forma, né? Porque, assim, quem sofre com essa condição está tomado por uma série de sensações físicas, emocionais e psicológicas que faz com que não seja fácil pensar com clareza. Uma pergunta, né, que sempre aparece é assim, não tem nada que você possa fazer que gere um efeito imediato em questão de minutos? E a resposta é não e sim. E aqui tem algo muito importante que precisa ficar claro. Quando a gente está falando de estresse, de transtorno de ansiedade, de pânico, não tem uma solução permanente que seja rápida. Você tem sim ferramentas para reverter o quadro de ansiedade e mesmo pânico instantaneamente, mas as causas desse adoecimento vão continuar lá se você não tratar delas. Os gatilhos vão continuar ativos e a qualquer momento eles podem desencadear uma nova crise. Por isso é preciso acompanhamento. Um tratamento que vai consolidar essas conquistas, que vai assegurar que a pessoa pode se fortalecer o seu sistema emocional, fortalecer o seu sistema mental. E com isso vem o equilíbrio. E isso tudo só vem com persistência e perseverança. Você precisa entender que o cérebro, nos quadros de ansiedade, está funcionando de uma forma diferente. Ele está impregnado de cortisol, de norepinefrina. E isso quimicamente nubla os seus pensamentos. Verdadeiramente, te deixam preso ali no mesmo ciclo de respostas repetitivas. Você se torna incapaz de sair. Então, você quer ajudar alguém com transtorno de ansiedade? A primeira coisa que você deve aplicar é empatia. A segunda é paciência, porque a amígdala cerebral e o hipocampo estão assumindo o controle absoluto dessa pessoa e só duas sensações estão sendo experimentadas o tempo todo, a partir desse momento de uma crise de ansiedade. Uma é medo e a segunda é ameaça. Medo ou perigo. Então, como se isso não bastasse, o corpo também fica sujeito a uma infinidade de efeitos que são desestabilizantes, tipo taquicardia, transpiração, dor, tensão muscular e mais um monte de outras coisas. Então, agora que você já sabe de tudo isso, não dá simplesmente para pedir para a pessoa se acalmar. Você não acha? Então, se você não quer criar ainda mais barreiras, mesmo que você tenha uma intenção nobre, é preciso saber o que fazer. E aqui vão algumas preciosas dicas para você realmente ajudar alguém com transtorno de ansiedade. Primeira coisa é você tomar verdadeiramente consciência da realidade pessoal, daquilo que aquele outro está sentindo. E eu vou te dizer que isso não é fácil. A pessoa está tensa, o humor muda, ela está hipersensível, com baixa concentração. Mas se você deixar essas emoções te contaminarem, já era. Né?
e também se defender disso que ela está vivendo não vai te ajudar nada. Lembra que essa pessoa está passando por um momento delicado, difícil e sofre com isso. E aí uma dica de ouro para você, né, é que cada caso é um caso. Não dá para fazer generalizações absolutas, porque o que você vai encontrar na sua frente nem sempre bate com o modelão descrito. Por isso, receptividade, abertura e empatia para aceitar o que realmente está acontecendo, que está ali na sua frente. Tem muitos tipos de ansiedade e ajuda qualificada é uma boa opção, até que você possa compreender e também para te ajudar a compreender com profundidade o que está acontecendo, para você poder ajudar. Outra coisa é cuidado com as suas palavras. Frase feita não serve de nada aqui. Tá? E ainda tem o efeito de uma bomba atômica na autoestima daquela pessoa ansiosa. Pensa bem, você está passando por um transtorno de angústia, né? Não importa realmente se os outros estão piores que você. E aí como você resolve isso? Mostrando apoio incondicional. Não é passar a mãozinha na cabeça, mas é assegurar de que quando ela precisar de você, você realmente vai estar ali. Outra coisa é, não julga. Não julgue essa pessoa, porque no fundo ela não quer ficar nesse lugar e está nesse momento sofrendo de um transtorno de ansiedade. Isso não deve virar um estigma para a pessoa. É uma condição, como qualquer outra, e por isso deve ser encarada de frente, tratada e administrada, e nunca ignorada ou varrida para baixo do tapete como se fosse algo do que não se fala. Ao contrário, o não julgamento passa pelo acolhimento. Uma quarta qualidade que você precisa desenvolver é paciência e não pressionar por resultado rápido. Pensa o seguinte, que toda a sua boa vontade, todos os seus bons conselhos, mesmo com tudo isso, a outra pessoa precisa de um tempo para integrar tudo que ela está vivendo e realmente começar a trazer elementos transformadores para a sua vida. Ela está nas piores condições possíveis para fazer isso, então precisa de paciência e persistência. Não dá para se cansar e desistir dela, porque na verdade pode ter dias que as respostas dessa pessoa não vão ser exatamente as que você desejaria, o que pode ser bem frustrante, né, se você vai com uma expectativa de resultado. Então, para lidar com pessoas ansiosas, você precisa também fazer um processo de autoconhecimento. Né? E como tudo na vida, um processo de recuperação depende da própria pessoa e o avanço vem um passo de cada vez. Por isso, o mais importante nesses casos é aplicar empatia e ser paciente. E mesmo com toda a sua boa vontade, ajuda especializada pode ser necessária. Você está aí cheio de boa intenção, mas não sabe o que fazer. E nem sempre você dispõe de uma informação clínica especializada capaz de dar uma resposta eficiente para aquilo que a pessoa precisa para esse tipo de condição. Então, encoraja a pessoa que tem transtorno de ansiedade a buscar uma ajuda profissional, se preciso for. Esse tratamento requer uma estratégia terapêutica, é um pacotão. Né? É um programa. Então, a sua função é acompanhar, sem pressionar, para que tudo ocorra da melhor maneira, da mais eficaz. E, além disso, compartilha com a pessoa cada avanço, cada vitória que ela faz. Né? Isso também implica em reforçar o estímulo, porque perceber o progresso e valorizar cada novo comportamento vitorioso é muito importante. Cada novo enfoque mental é uma grande vitória para alguém que está sofrendo de transtorno de ansiedade. Que tipos de tratamento de ansiedade, de cuidado eu posso ter? Então, assim, primeiro você precisa aprender a lidar com a ansiedade antes que ela vire uma doença, com posturas e práticas profiláticas, o que é o mundo ideal. Mas agora, se a ansiedade já está instalada, batendo forte na sua porta, é importante que você saiba que com o tratamento adequado você pode sim aliviar e muito os sintomas e mesmo reverter o quadro virando esse jogo. Né? E aí, uma pergunta que sempre aparece para mim é por que a meditação pode ajudar nesse tratamento? Porque a ansiedade é basicamente medo, certo? Que eu te expliquei. Preocupação em relação ao futuro, ou seja, ela é alimentada pela imaginação. E a meditação, ela é uma ferramenta que pode impedir esses devaneios, essa viajação total que alimenta a ansiedade, porque ela ajuda a pensar de forma mais clara e encarar os problemas sem julgamento. Isso dá para os problemas o tamanho que eles têm, não uma desproporção, que é como você enxerga com esses óculos da ansiedade. Então, quando a ansiedade está excessiva e está ligada a uma doença física, o tratamento adequado também para essa doença física já traz um bom alívio para os sintomas da ansiedade. Né? E se
A meditação, por exemplo, vier acompanhada de outras ferramentas para desenvolvimento de inteligência emocional, reprogramação mental e equilíbrio, melhor ainda. O mundo ideal é que você adote um programa de apoio à mudança de hábito, porque aí sim você pode realmente encontrar e resolver as dinâmicas que estão ocultas e que estão operando, na verdade, dentro dos quadros de distúrbio de ansiedade. E isso vale também para o pânico, já que a crise de pânico, né, ela é nada mais que uma intensificação de um evento de ansiedade. E aí uma pergunta que também sempre aparece é: ansiedade tem cura? Sim, ansiedade tem cura. Você deve saber que muitas pessoas se sentem ansiosas. Por quê? Porque elas não sabem lidar com o grau de exigência pessoal, por exemplo. Porque elas não conseguem se organizar dentro do tempo necessário para fazer as coisas, pela preocupação excessiva com o futuro e mais um monte de outros fatores. Então, se você perde o foco no agora, você pode ficar mais preocupado e mais ansioso. Isso vai alimentando um ciclo, porque essas questões que estão aí correndo nesse paralelo, elas influenciam diretamente no resultado dos seus estados de ansiedade. Então, elas também precisam ser tratadas para que as chances da ansiedade retornar, elas diminuam. Porque se você não tratar o exterior e a forma pela qual você age no mundo, a chance da crise de ansiedade voltar, ela cresce. E pode parecer um pouco difícil, né, se livrar de vez da ansiedade, mas com um pouco de disciplina, autopercepção e tratamento especializado, você pode sim curar e se sentir bem melhor com tudo isso. Algumas pessoas aprendem esse comportamento, por exemplo, com os pais. Os ansiosos aprendem isso como uma herança, sem perceber que isso não é a melhor resposta para eles. Mas quando vai ver, já está instalado. Ou quando você está com medo, também é uma resposta de ansiedade, né? Então, a impaciência, o nervosismo. Então, assim, muito mais do que falar em cura, aqui a palavra-chave é controle. Porque um tratamento de ansiedade não quer dizer que a pessoa nunca mais vai se sentir ansioso na vida, mas quer dizer que ela pode impedir que essa ansiedade saia do controle e afete a sua saúde, a sua vida, seus relacionamentos, sua performance pessoal e sua performance profissional. E mesmo se o transtorno voltar, o processo pode ser refeito. Então, para a gente finalizar, né, essas perguntas de hoje, eu quero te ensinar um truque de 3 minutos. E esse truque que eu vou te ensinar agora vem de uma prática de meditação muito antiga que ajuda a controlar a ansiedade. E isso em 3 minutos. É claro que essa prática não pretende substituir um programa completo de apoio à ansiedade ou um tratamento formal, mas ela é uma excelente ferramenta que pode auxiliar nos momentos difíceis ou mesmo numa crise. Eu volto a te dizer, não existe um resultado rápido que seja permanente nesses quadros, mas sim, se você usar técnicas e tecnologias como isso que você vai aprender agora, você pode reverter instantaneamente um quadro e isso pode fazer a diferença na sua vida e na vida da pessoa que está sofrendo de ansiedade. E isso pode ajudar muita gente. Você sabia que aqui no Brasil, a Organização Mundial de Saúde indicou que nós aqui brasileiros somos um dos primeiros países no ranking do índice de ansiedade? Mais de 9% do total das pessoas manifestam um problema de transtorno de ansiedade. Não é se sentir ansiosinho, né? E que vem normalmente acompanhado por outros tipos de ataque, pânico, fobia, toque, estresse pós-traumático e mais um monte de outras coisas. Então você imagina o prejuízo pessoal e para o país como um todo. A ansiedade é um mal que está em toda parte, na verdade, no mundo moderno. E é por isso que, independente das circunstâncias, além de treinar sua mente com meditação e com reprogramação e com outras ferramentas, lidar com as emoções e aprender a controlar essas emoções é fundamental. Só que não é uma tarefa fácil de ser cumprida, principalmente porque envolve bem mais do que simples força de vontade. Estou falando aqui de desenvolver inteligência emocional e fortalecer o seu músculo emocional. Isso é treino, é igual corrida, musculação ou qualquer outra coisa. Mas essa prática de 3 minutos, ela pode te ajudar a diminuir a tensão e, consequentemente, diminuir os quadros leves de ansiedade, ou mesmo mudar a frequência mental e corporal numa crise. Esse exercício diminui a angústia, diminui o estresse e regula os ritmos corporais rapidamente. É uma técnica de meditação muito simples e consiste basicamente em 3 passos. Anota aí. Primeiro passo, ancoragem. Colocar os pés no chão e sentir eles bem firmes no solo. Essa é uma
ferramenta poderosa. Não importa se você está sentado, se está em pé, se você está no 12º andar, na praia, não importa o local onde você está ou a pessoa está. O importante é que os pés estejam conectados com o chão, porque você vai se conectar com a energia da terra, que é altamente centralizadora e equilibrante. No momento em que você leva a consciência para o contato dos seus pés no solo, isso tem um efeito de te fazer assim, aterrar de onde quer que você esteja viajando com a sua mente. O seu corpo vai funcionar como uma âncora para que a sua mente volte, centralize e se equilibre. O segundo passo é atenção. Então, você vai se centrar, sentir os seus pés no chão e vai respirar e prestar atenção no ar que entra e que sai dos pulmões, mesmo que isso no começo esteja um pouco entrecortado. Nesse passo vale inclusive a pena exercer algumas técnicas de respiração, como a respiração vazia que eu vou te ensinar agora. E ela é uma respiração em 4 etapas. Então você inspira, segura 1, expira, segura 1. Você vai inspirar e expirar no mesmo tamanho e do tamanho da sua capacidade respiratória, que no momento de ansiedade pode estar desse tamaninho. Não tem problema. Pouco a pouco isso vai se normalizando. Então, a atenção é respirar com atenção no processo respiratório. Então, você inspira, segura, expira, segura, inspira, segura, expira, segura e assim sucessivamente. O importante aqui é manter o foco na respiração e controlar a respiração, de forma que você possa acalmar a sua mente pouco a pouco. E o terceiro passo é integração. Então, pouco a pouco você vai expandindo a sua percepção. Uma vez que a respiração ela encontrou um lugar de mais tranquilidade e fluidez, você vai expandindo a percepção para todo o corpo, mantendo simultaneamente a atenção no contato dos pés do chão, com a consciência da respiração e todas as sensações físicas que tiverem ali nesse momento. Essa é uma prática muito simples e que pode ser feita em qualquer local e horário, a qualquer hora do dia, quantas vezes forem necessárias. Ela não tem nenhum risco e nenhuma contraindicação. É importante que você entenda que a eficácia dessa prática ela pode variar de pessoa para pessoa, também em função do nível de ansiedade que está sendo experimentado, mas ela sempre vai trazer benefícios. E eu reforço aqui que é importante lembrar também que alguns graus de ansiedade necessitam de uma intervenção mais profunda para serem tratados de forma mais eficiente e definitiva. Gostou desse conteúdo? Então deixa aqui o seu comentário e marca os seus amigos que podem se beneficiar dessas informações. Curta aqui esse vídeo e ajude a divulgar esse conteúdo, compartilhando para que ele possa auxiliar mais pessoas. Eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo, luz no seu coração. Namastê!